Vamos de história? Você sabe qual é a história de hoje? Vou dar pistas. Foi uma pessoa que Deus falou com ele através de uma sarça ardente. Ele abriu o mar vermelho e conduziu o povo de Deus. Ele também recebeu da parte de Deus os 10 mandamentos. Já sabe quem é? Isso mesmo, Moisés. Nós vamos contar essa história hoje. A Bíblia nos conta, no livro de Êxodo, no capítulo 2, o nascimento de Moisés. Moisés foi um menino escolhido por Deus desde o seu nascimento. Ele nasceu com um propósito. O propósito dele era de salvar, de libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. E lá no Egito, na época que Moisés nasceu, tinha um faraó muito mau. Esse faraó, ele não conhecia a história do povo de Deus. Ele não conhecia José. E ele foi o faraó que deu ordem terrível aos seus soldados, que foi a ordem de exterminar, de matar todos os bebês que nascessem naquela época que fossem meninos. E foi nessa época que Moisés nasceu. Moisés nasceu numa família que era temente a Deus. A sua mãe, Joquebede, foi uma mulher instruída pelo Senhor. E ela escondeu Moisés durante 3 meses dentro de casa, abafando o seu choro, cuidando dele, para que ele não fosse morto pelos soldados do faraó. Mas Moisés cresceu, o bebê cresce. E ele cresceu e tinha que tirar Moisés de dentro de casa, porque ele estava correndo o risco de ser morto. Então, Joquebede, sua mãe, juntamente com a sua irmã Miriam, fizeram um cestinho de junco e nele elas colocaram Moisés. Moisés foi colocado nesse cestinho e ele foi ali colocado para que ele fosse navegando pelo rio Nilo até que chegasse num propósito onde Deus tivesse escolhido. Então, esse cestinho protegeu Moisés. Esse cestinho levou Moisés pelo rio Nilo, de forma que ele chegou até a filha do faraó. E Miriam foi acompanhando todo o trajeto do cestinho levando Moisés. E quando Moisés chegou perto da filha do faraó, que estava se banhando no rio, ela ouviu o chorinho do bebê e ela pediu que ele fosse trazido até ela. Então ela deu ordem às suas servas para que elas fossem buscar o cestinho, porque ela estava ouvindo o choro de um bebê. E quando ela abriu o cestinho, que ela viu que tinha o bebê ali de dentro, ela lhe deu o nome de Moisés. Então quem deu o nome de Moisés foi a filha do faraó, que adotou Moisés como seu filho. E ela deu o nome de Moisés, que significa das águas o tirei. E Miriam, que estava bem próxima, quando viu que a filha do faraó pegou Moisés no colo, ela correu até ela e falou: "Você quer que eu arranje alguém para cuidar dele até que ele deixe de mamar?" Aí a filha do faraó falou: eu quero sim. Você pode buscar alguém para cuidar dele para mim." E Miriam foi correndo até a sua mãe e falou com Joquebede: "Mamãe, você pode buscar Moisés para você cuidar dele, porque ele vai ser cuidado pela senhora." E aí Miriam correu até lá, junto com sua mãe Joquebede, e falou com a filha do faraó, que tomaria conta de Moisés até que ele deixasse de mamar. Então a própria mãe cuidou do seu filhinho até que ele deixasse de mamar. E ele já estava bem grandinho quando Joquebede teve que devolvê-lo para a filha do faraó. E Moisés foi criado com muita sabedoria, criado com muita inteligência. Ele estudou, ele aprendeu a lutar, ele estava sendo preparado por Deus para algo muito maior que viria na vida dele lá na frente, que era o processo de libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Viu como que nós nascemos com propósito? Assim como Moisés, nós temos um propósito. Deus nos escolhe e nos chama antes de nós nascermos. E Ele cuida da gente. E Ele vai fazer cumprir-se na nossa vida aquilo que Ele tem planejado, assim como se cumpriu na vida de Moisés.
Então essa é a história de Moisés, um menino escolhido por Deus, tirado do rio Nilo para salvar e cuidar e libertar o povo de Deus sob a direção de Deus em todo o tempo que ele viveu.